Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Hoje nós vamos fazer uma resenha, um comentário de livro espetacular. Antes disso, para que você não se esqueça, vai dando o seu famoso like, se inscrevendo nesse canal se ainda não são inscritos, ativando o sininho de notificação e distribuindo muito para suas redes sociais. É assim que vocês vão estimular o nosso canal a crescer, né? Eu queria dar um recado para nossos seguidores. Alguns vídeos mais para frente vão aparecer alguns temas diferentes. Não vai ser nem resenha, nem quiz, nem indicação de livro e nem passeio. Vai ser um tema diferente que, em função da minha experiência como leitor, eu vou divulgar para vocês. Nós vamos, entre aspas, conversar e tentar fazer alguma coisa para a gente conseguir atingir o objetivo desse canal, que é básico, que é estimular o hábito de leitura nos leitores potenciais. Dito isso, vamos sem mais delongas para a nossa resenha de hoje. Essa resenha é baseada num livro físico que eu peguei na biblioteca, na nossa biblioteca municipal, e foi uma enorme surpresa. O nome do livro é A Vida Secreta das Abelhas. O que vocês esperam de um livro com esse título? Talvez um tratado sobre criação de abelhas, como fazer para tirar o mel, um estudo avançado sobre essa espécie, enfim. Não sei, foi uma grandíssima surpresa. Nesse livro eu consegui pensar sobre muitos temas que estavam aqui na minha cabeça há muito tempo, remoendo, sem uma objetividade. Então me acompanhe nessa resenha porque é espetacular. Esse livro foi escrito por Sue Monk Kidd, um nome meio estranho, é uma autora que desenvolveu outros trabalhos que depois a gente vai falar para vocês, mas é uma história, simplesmente A Vida Secreta das Abelhas, é uma história que se passa na década de 1960, no sul dos Estados Unidos, e explora com muita propriedade, com muita profundidade os temas como racismo, feminismo e busca por identidade e pertencimento. Sabe o que é pertencer? Pertencer, por exemplo, a uma tribo? Então é isso que o livro fala. A história gira em torno de Lily Owens, que é uma menina de 14 anos que vive com um pai muito abusivo. Para vocês terem uma ideia, o apelido que a Lily dava para o pai abusivo era T-Ray, provavelmente de um dinossauro, de um tiranossauro. E eles moravam numa fazenda na Carolina do Sul. Então Lily é atormentada pela memória da morte da sua mãe, Débora, né? Que ela acredita que tenha sido causado por um acidente que a própria Lily tinha provocado. Então ela vivia com esse drama, vivia com essa dúvida cruel. Cansada do tratamento cruel que o pai dava, sem nenhuma paciência para cuidar de uma filha, um ogro, um troglodita, um abusador. Então Lily resolve fugir de casa junto com a sua governanta e também cuidadora, que é a extraordinária Rosalind. É uma mulher negra que sofre discriminação racial, nessa época muito presente no sul dos Estados Unidos, e violência também. As duas resolvem fugir e se refugiam na casa das irmãs Boatwright, a August, a June e a May,
não é por coincidência, mas os pais dessas moças lhe colocaram os nomes de meses. Não sei se foi o mês de nascimento, mas enfim. August, June e May. Essas irmãs são apicultoras e vivem numa propriedade, numa casa pintada de rosa, que é sempre citada no livro. A mais velha é a August, que se torna uma figura muito maternal para Lily, e através do seu trabalho com as abelhas, Lily aprende lições importantes sobre a vida, o amor, o perdão e a comunidade principal. A casa das irmãs Boultry é um lugar de segurança e aceitação, onde Lily começa a compreender mais sobre sua mãe, sobre si mesma e sobre o mundo ao seu redor. Outro tema abordado pela Vida Secreta das Abelhas é o movimento pelos direitos civis, já que a história se desenrola num período de grande agitação social e racial nos Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, a Rosalind, uma pessoa espetacular, vocês vão adorar a Rosalind. Ela enfrenta dificuldades ao tentar exercer seu direito de voto. Sim, nessa época os negros não podiam votar. E a família Boultry, são mulheres negras, eu não falei isso, e também enfrentam discriminação e preconceito. Então a comunidade estranhava um pouco uma menina branca vivendo num local, numa casa, onde só existiam mulheres e negras. Então, tudo isso reunido transfere ao livro uma atmosfera uma narrativa muito comovente, e fica claro o crescimento pessoal dos personagens, as suas curas emocionais que eles buscam sempre em conversas muito, muito interessantes e envolventes. Também o poder do amor e da comunidade feminina. Percebem que ele aborda temas de extraordinária atualidade naquela década de 60 nos Estados Unidos, e por que não dizer ainda hoje, né? Então essa é mais ou menos o enredo dessa história. Eu tenho certeza, pessoal, vocês vão gostar muito, muito dessa história e vão se surpreender com a beleza dos personagens, com a pureza das pessoas que são envolvidas nessa trama. Eu já falei um pouco sobre as personagens principais desse livro, né? Mas então já falei da Lily, já falei da Rosalind, da August, da May e da June. Então eu vou falar um pouquinho sobre o T-Ray, que é o pai da Lily, que é apresentado, já falei, como um pai abusivo, cheio de uma amargura e raiva, principalmente com relação a Lily. É revoltante como ele tinha raiva da filha. Embora as atitudes não mudem de uma maneira importante, significativa, a sua conversa, o seu confronto final com a Lily revela uma fração, um pedacinho de sua dor e sua humanidade. Apesar disso, o T-Ray permanece uma figura trágica, complicada, e cuja dureza é o reflexo de suas próprias perdas. Afinal ele perdeu a mulher em circunstâncias muito impactantes, e também da sua incapacidade de lidar com essas perdas de uma maneira saudável. Todos nós vamos ter perdas durante a nossa vida, e é fundamental que a gente consiga tratar as perdas de uma maneira saudável, tá? Então, eu falei do T-Ray, deixa eu ver se tem alguns personagens. Tem um outro personagem que eu não falei ainda, que é o Zachary Taylor, conhecido como Zack, né? Ele é um negro jovem, negro ambicioso, e que trabalha na casa das irmãs Boultry. Ele é muito determinado,
a superar as limitações impostas pelo racismo da sociedade sulista dos Estados Unidos daquela época. Ao longo da história, o Zack desenvolve um vínculo muito forte e romântico com a Lily, desafiando as normas raciais da época. Sua amizade e o eventual amor pela Lily são muito significativos para ambos, e pois aprende a ver além das barreiras raciais e sociais. Uma parte da história é muito interessante, porque o Zack enfrenta um incidente em que é preso injustamente. Apesar das dificuldades, ele permanece determinado a alcançar seus objetivos e lutar por um futuro onde a justiça racial nos Estados Unidos seja uma realidade. A relação do Zack com a Lily amadurece durante o desenrolar da história e simboliza muito claramente a esperança e a possibilidade de mudança ao meio de um ambiente de extremo preconceito. Eu acho que são os personagens principais. Vou falar um pouquinho sobre o estilo dessa autora, que é a Sue Monk Kidd, que é conhecida pelo seu estilo literário, lírico e evocativo. Nesse romance, ela utiliza uma prosa muito poética, que consegue capturar as emoções profundas dos personagens e também ela consegue mostrar para os leitores, envolver os leitores naquele ambiente sulista muito preconceituoso e racista. Ela tem sempre nas obras dela uma descrição muito rica, com os cenários muito detalhados, o simbolismo, né? Porque ela usa, por exemplo, o simbolismo das abelhas para passar as mensagens que a história se presta. O ritmo da história acho que é propositalmente contemplativo, para aquela história, né, de permitir que nós, os leitores, mergulhem nas experiências e principalmente na transformação dos personagens. Mas a narrativa é muito bem equilibrada, com momentos de introspecção, e o diálogo é muito significativo e os eventos são muito dramáticos. E a narrativa sempre é em primeira pessoa. A escolha de narrar a história do ponto de vista da Lily, né, que é a personagem principal, permite uma visão muito íntima dos seus pensamentos e sentimentos. Eu gosto muito quando o personagem principal é o narrador, porque ela permite que a conexão entre a obra e o leitor seja muito aprofundada. Procuramos nos vídeos de resenha procurar alguma similaridade com essa obra que é o objeto desse vídeo, com outras obras que nós lemos ou que nós conhecemos ou sabemos de alguma forma. Então, vocês podem encontrar os mesmos temas, claro que com diferentes nuances, com diferentes abordagens. Por exemplo, a Cor Púrpura, que nós já fizemos resenha, ela é muito parecida, trata também de abuso, de racismo e de jornada de autodescoberta. Nós já falamos. O Sol é para Todos, eu não li ainda. A Menina que Roubava Livros, nós já fizemos resenha, para quem quiser é só procurar o vídeo. Todas as obras que eu falei de excelente profundidade e que eu tenho certeza que vai interessar aos leitores. Então, os leitores gostaram muito do desenvolvimento dos personagens. A cada momento, esses personagens parecem que crescem na trama e, inclusive, mudando a maneira de pensar, né? Eles gostaram muito também, na pesquisa que eu fiz, das relações interpessoais. São complexas, são ricas, como a amizade de Lily com Rosalind,
e um vínculo romântico de Lily com Zack, com todos os seus problemas de racismo. A ambientação e a descrição também foi muito elogiada, né? Eu já falei que os cenários eram muito bem detalhados, o uso de simbolismo com as abelhas, e é muito sensível, é muito real. Alguns leitores acharam o ritmo da história muito lento, mas com uma ênfase prolongada em descrições e introspecções das personagens que podem levar a desacelerar a narrativa. Eu não achei. Eu achei o ritmo muito adequado, mas os leitores, eu sempre alerto que depende do leitor, né? Pode ser, eu, por exemplo, adorei o ritmo porque me permitiu refletir sobre esses temas de uma maneira mais profunda. E alguns leitores não gostam disso. Alguns leitores consideram que o enredo teve um final previsível. Realmente foi, mas vamos lá. Os conflitos foram resolvidos de uma forma previsível, é verdade, mas sempre prováveis. Alguns personagens secundários tiveram desenvolvimento incompleto, por exemplo, a August teve um papel preponderante na história, mas a June e a May podiam ter sido exploradas, o personagem da June e da May podiam ter sido explorados mais profundamente. Parece que tinham mais coisa para dar. Temas pesados e sombrios às vezes não são de agrado dos leitores. Então, os temas são mesmo pesados, são mesmo sombrios. Mas, de uma maneira geral, essa obra foi muito apreciada e valorizada através do tempo. Vou falar um pouquinho sobre a Sue Monk Kidd, que nasceu em Sylvester, na Geórgia. Ela é de 1948, novinha ela. Ela começou, interessante que ela começou a carreira como enfermeira e educadora, mas aí se voltou para a escrita, o vírus, o bichinho da escrita picou e ela não largou mais. No começo ela tinha uma escrita mais espiritual, escrevendo livros e artigos sobre uma espiritualidade cristã, que eu não pude ver nessa obra. Ela tem algumas obras que não foram traduzidas no Brasil. Então, a que foi, eu tenho certeza, é A Invenção das Asas. É um romance histórico inspirado na vida de Sarah Grinke. Acho que vale, em função das próprias metáforas usadas pela Sue, a gente citar alguns trechos literais da obra. Essa citação que eu vou falar reflete a luta da Lily com relação ao medo e à dor, sugerindo que enfrentar as suas dificuldades é muitas vezes mais assustador do que a própria morte. Como é que está escrito? Alguém que pensa que a morte é a coisa mais assustadora não sabe nada sobre a vida. Você sabe, algumas coisas não importam tanto, mas elevar o coração de uma pessoa, isso sim importa. O problema das pessoas elas sabem o que importa, mas não escolhem isso. A coisa mais difícil do mundo é escolher o que importa. Essa citação, ela remete a uma fala da August, que desempenhou um papel de mãe para Lily, que ela ensina como o que é realmente importante na vida, e ela enfatiza a grande importância de levantar o espírito das pessoas e fazer escolhas significativas. Acho que tá bom. Tem várias e várias citações que eu pensei aqui, mas não vale a pena. Acho que para não cansar os seguidores, eu não vou falar não. Afinal, vocês vão ler o livro. Existe algum filme baseado na obra A Vida Secreta das Abelhas? Sim. Ele foi adaptado ao cinema em 2008 e foi dirigido por Gina Prince Bythewood. E conta com um elenco bastante estelar, com Dakota Fanning como a Lily, a Queen Latifah como a August Boatwright e a Jennifer Hudson como Rosalie.
Então esse filme aí é uma adaptação cinematográfica que segue muito de perto a história. Eu não vi todo esse filme, mas eu vi um pedaço, gostei muito. Eles exploram os mesmos temas que a obra, obviamente, e se você gostou da história ou está interessado nessa história, pode assistir esse filme como alternativa. Acho que você não vai perder o teu tempo, não. A Vida Secreta das Abelhas. Você pode encontrar esse filme nos streamings. Finalmente, pessoal, definitivamente eu recomendo fortemente a leitura do livro A Vida Secreta das Abelhas, de Sue Monk Kidd. É muito envolvente, é muito emocional, explora temas muito profundos, a narrativa é muito hábil, muito bem construída, com os personagens muito bem desenvolvidos e se transformando durante a leitura, e numa ambientação espetacular que transporta o leitor para o sul dos Estados Unidos na década de 1960. Vale a pena ler o livro se você gosta de histórias que exploram as questões sociais e emocionais complexas, como o racismo, a justiça. Então, recomendo muito a leitura desse livro. Então, se você chegou até o fim desse vídeo, por favor, recomende para os seus amigos e sua rede social, dê o seu famoso like, ative o sininho de notificação, se inscreva nesse canal se ainda não estão inscritos. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!